Bruno Nunes não se conteve, defendeu a moção de censura do Chega a Carlos Moedas, expôs as contradições da oposição e deixou a deputada do PS à beira de perder a calma. Mas o momento mais forte foi no final. Um recado direto e sem filtros ao humorista Ricardo Araújo Pereira. Esta entrevista incendiou o debate e mostrou que, quando o Chega fala, ninguém fica indiferente. E o Chega vai hoje apresentar uma moção de censura a Carlos Moedas, vai ser debatida e votada na Assembleia Municipal da Câmara Municipal de Lisboa e por isso estão comigo aqui na edição da manhã Carla Madeira, deputada municipal pelo PS e presidente da Junta de Freguesia da Misericórdia, Ricardo Mexia, deputado municipal do PSD e presidente da Junta de Freguesia do Lumiar e também Bruno Nunes, deputado do Chega na Assembleia da República e autarca do Chega em Louros. Muito obrigado. Bruno Nunes, gostaria de começar consigo, até porque esta aprovação, uma possível aprovação da moção de censura não se traduz na queda do Executivo Municipal de Carlos Moedas. Por que motivo então avança o Chega, tendo em conta que também estamos a cerca de um mês das autárquicas? Antes de mais, bom dia, cumprimentar os colegas de Parela que nos acompanham lá em casa. Se a fundamentação de uma moção de censura nas autarquias locais, nomeadamente nas Assembleias Municipais, fosse completamente inócua e vazia, não estava contemplada na lei. É uma ferramenta que está à disposição de todos os partidos, não é a primeira vez que acontece em Lisboa. Recordo que em 2009, sob a presidência de António Costa, o próprio PSD apresentou uma moção de censura, também por questões de segurança relacionadas com a cidade. Foi inclusive aprovada a moção de censura e, curiosamente, pode-se ver na ata dessa reunião, António Costa nem esteve presente na reunião. Portanto, é uma forma de agenda política de forçar a discussão, de forçar a discussão naquele que, de acordo com a lei vigente, que é a Lei 75 de 2013, confere a competência às Assembleias Municipais de ser o órgão de fiscalização do Executivo e da Câmara Municipal. E, portanto, nós consideramos, com todas as dúvidas, horas e horas de debate, especialistas e tudólogos na televisão acerca da matéria, consideramos de forma responsável que deve ser no órgão de fiscalização da Câmara Municipal que deve ser debatido e esclarecido pelos partidos, evitando algum histerismo à volta de algumas questões que parece que todos falamos sobre matérias que eventualmente muita gente não conhece. Sim. E, portanto, é a oportunidade do próprio Executivo e dos partidos da oposição posicionarem-se e dar o seu parecer. Nesse sentido, Bruno Nunes, Carlos Moedas tem acusado a oposição de aproveitamento político, fala numa questão de fiscalização e de concentrar a discussão. Onde é que essa discussão deve estar concentrada, tendo em conta que a primeira fase do relatório poderá surgir apenas daqui a mais de 40 dias? Certo, pode surgir daqui a mais de 40 dias. A primeira coisa que retiramos de todo este facto, desta tragédia lamentável, é de facto o aproveitamento político que Carlos Moedas está a fazer da medida. Carlos Moedas, ao longo dos últimos 4 anos, utilizou sempre o orçamento da Câmara e as obras da Câmara Municipal para aparecer como o super-ministro, que não sendo ministro parecia que era o homem que fazia obra em Portugal. Eu recordo-me na Jornada Mundial da Juventude, inclusive acompanhado pelo Presidente de Câmara, onde eu sou vereador, Marcelo Rebelo de Sousa, que agora empurra politicamente Carlos Moedas para fora, dizia que Asterix e Obelix estavam a fazer uma grande obra para o país e eram de facto o exemplo dos autarcas em Portugal. Nós percebemos que ao longo destes anos Carlos Moedas mediatizou a sua imagem e promoveu a sua imagem à conta da cidade de Lisboa, ao invés de fazer exatamente o inverso, que era promover a cidade de Lisboa e trabalhar em prol da cidade de Lisboa. Ora, olhando para o relatório preliminar e tendo em consideração que existem questões que são aquelas que de imediato, inclusive na peça da SIC que nos antecedeu, são as que imediatamente saltam à vista, que são questões de direito administrativo e que têm a ver claramente com a relação do proprietário e não do acionista, porque parece que queremos passar a mensagem, obviamente é acionista, mas é acionista na totalidade. O dono da empresa é a Câmara Municipal de Lisboa. Existem questões relacionadas com o contrato que devem ser clarificadas. Sim. Assim como a estratégia que foi adotada pela própria Câmara Municipal, órgão que está a ser fiscalizado, em relação à política de mobilidade no próprio Conselho. Portanto, tudo isto tem que ser verificado, porque podemos chegar a determinada altura de considerar que não existe apenas uma responsabilidade política, mas podemos ir lá atrás e, se quisermos discutir a externalização do serviço, a internalização do serviço, o posicionamento dos sindicatos, o que é que falhou, o que é que não falhou, podemos discutir isso tudo. Mas neste momento a discussão deve estar-se concentrada na segurança que tem que ser oferecida aos lisboetas. Ao contrário do que Carlos Moedas tem feito nos últimos dias, que é a vitimização constante na televisão, nós precisamos de um líder em Lisboa e para termos uma liderança em Lisboa e de percebermos exatamente o caminho que Lisboa vai ter nos próximos tempos, independentemente de estarmos a 3 semanas, a 2 semanas, a 1 semana, ou se eu referi ontem numa entrevista e disse o seguinte: temos que avançar. Isto não é o penalti ao primeiro minuto ou ao último minuto que dizemos, bom, como é ao primeiro minuto deixamos de jogar. A gravidade do problema é tal, e deixe-me fazer apenas um parênteses nesta nota inicial, dizer a gravidade é tal que, inclusive, nesta casa, Ricardo Araújo Pereira, este fim de semana, devia ter tido vergonha da forma como brincou com o Ocidente, e aproveito de estar na SIC para dizer que achei lamentável a forma como foi brincar e gozar com os lisboetas. Bruno Nunes não deixou pedra sobre pedra. Enfrentou a oposição, desmontou os argumentos e expôs a falta de liderança de Carlos Moedas.
No fim, um recado certeiro a Ricardo Araújo Pereira, que mostrou bem a diferença entre fazer humor barato e falar com seriedade sobre Lisboa. Fica claro, o Chega não se cala, não baixa a cabeça e vai continuar a denunciar a verdade, doa a quem doer. E você, o que achou? Deixe a sua opinião nos comentários.